Agora sim, pessoal, boa tarde. A gente começa, então, essa tarde com uma palestra. Por que eu escolhi esse tema, o desafio do diálogo em tempos de isolamento? Para todos nós foi uma mudança abrupta, né? Uma mudança repentina. Pegou todo mundo de surpresa, nós ficamos em choque, né? E passado aproximadamente um mês de toda essa mudança, né, do isolamento, desse período de quarentena e essa nova forma de nós encararmos o nosso dia a dia, começam a surgir alguns dados interessantes, começam a ser construídas algumas percepções acerca deste período e o que a gente vem aprendendo nesse mais de um mês, né? Como é que a gente tem lidado com essa transformação e quais são os desafios que a gente tem daqui para frente. O termo diálogo, ele não é um termo novo, né? O diálogo existe desde sempre, né? Mas aí a gente vai discutir ele, então, na perspectiva desse tempos de isolamento, tá bom? Aqui trazendo uma breve conceituação que ela vem do dicionário, então ela é bem simples, bem básica, né, sobre a arte do diálogo, né? O diálogo, ele é uma fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos, um colóquio, uma conversa. E numa segunda perspectiva, ele é um contato e discussão entre duas partes, né? E aí eu coloquei o texto ipsis liter, né? Ele coloca em busca de um acordo, é uma troca de ideias, tá? Esse é aí uma conceituação mais básica sobre essa questão do diálogo, né? Mas a gente transcende um pouco essa perspectiva do diálogo, né, para falar dos diálogos que a gente estabelece na nossa vida cotidiana, né? O diálogo ele vai mais do que as simples trocas de ideia, ele vai além de toda essa perspectiva de você interagir com alguma pessoa. Existem formas, maneiras de interagir, não só com uma pessoa, mas com um todo, né? Muitas vezes a gente estabelece determinados tipos de diálogo que ele não acontece apenas entre duas pessoas, ele acontece muitas vezes entre mais pessoas e muitas vezes é um diálogo mais amplo, tá certo? E o diálogo, ele não é apenas um diálogo verbal, é um diálogo não verbal, a linguagem escrita, a linguagem falada, ele vai um pouco além, né? Ele engloba uma série de aspectos que envolve o nosso gesticular, o nosso expressar determinadas emoções, a forma com que a gente se posiciona, a forma com que a gente se dirige a uma pessoa, o tom de voz que a gente se dirige, a forma com que a gente escreve. Então, assim, existem várias maneiras de você analisar como é que esse diálogo entre duas partes, ela se dá, tá certo? Então, por exemplo, muitas vezes os diálogos, eles se estabelecem a partir de expressões, né? Então, você está conversando com uma pessoa, você está falando e a forma com que a pessoa olha para você, a forma com que ela expressa as emoções dela a partir daquilo que você está falando, a forma com que ela se manifesta, a forma com que ela cruza os braços, né? Todo gestual, ele traz um tipo de informação, ele compõe o diálogo, ele compõe essa relação que existe de comunicação entre duas pessoas, né? E avançando um pouco mais nisso, hoje a gente tem mecanismos ou ferramentas que nos permitem o diálogo que transcende o próprio tempo e espaço, né? Então, hoje você consegue, por exemplo, estabelecer contatos com uma pessoa do outro lado do mundo. Hoje não, já faz muito tempo, né? Por meio do telefone. A gente começou com um telefone discado, depois veio o telefone o contato na era digital, e hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram. Em todo este momento a gente tem visto a onda de lives, a gente tem visto a plataforma Zoom, que cresceu exponencialmente nesse período, avançando fronteiras, né? E permitindo o diálogo entre as pessoas. Só que à medida em que você coloca esse diálogo, né, entre as pessoas, você tem contornos que fogem da linguagem que a gente consegue perceber, né? Então, por exemplo, muitas vezes você está conversando com uma pessoa, por exemplo, usei a imagem da pessoa conversando no telefone, e você está conversando com ela, você não está vendo ela.
Você não está percebendo como ela está se movimentando, você não está percebendo como ela está se locomovendo, então você não sabe exatamente como ela consegue se posicionar a respeito daquilo que você está conversando com ela, né? Mas, com a tecnologia, hoje vocês conseguem ver uma apresentação minha, eu estou colocando uma apresentação visual para vocês, onde eu trabalho com conceitos, mostra todo o mapa conceitual que eu construí para falar sobre diálogo com vocês, e ao mesmo tempo vocês veem o meu rostinho. Se eu saio deste modo de exibição, eu consigo ver todos os rostinhos dessa palestra, das pessoas que estão participando e me permitem, né, se vocês abrem a câmera, que me permitem ver aonde vocês estão, como é que vocês estão reagindo, tá certo? Então, até esse nível de interação ele muda. Não é mais uma comunicação apenas expositiva. Eu coloco um vídeo, vocês me assistem, né? Com o Zoom, por exemplo, com essa ferramenta que eu estou utilizando, é possível que vocês intervenham, vocês conseguem abrir o microfone, vocês conseguem abrir a câmera, vocês têm um bate-papo, vocês conseguem colocar perguntas, vocês conseguem estabelecer uma forma dinâmica de interação dentro desse diálogo que nós estamos estabelecendo, tá certo? Agora vamos mais fundo um pouco nessa ideia de diálogo, né? E para ir mais fundo, eu extraí um texto do livro A Revolução de Si, Desperte Já, do Guilherme, que é um trecho que ele tem uma parte, uma seção inteira de um capítulo que fala sobre diálogo, ele é muito interessante, é um capítulo excelente, e ele traz uma ideia que eu achei interessante da gente refletir sobre o que significa o diálogo, né? Ele coloca aqui o diálogo, então ele vai discorrendo sobre o diálogo. Na primeira parte do texto ele diz o que não é um diálogo e depois ele afirma que o diálogo é um estado de contato mais interessante e mais sincero com o outro. É, por assim dizer, uma comunicação de coração para coração. Veja, o que significaria essa comunicação de coração para coração? Então o diálogo não é só uma mera troca de informação. Ela é um composto, ela é uma convergência de vários aspectos de linguagem, de emoções, de sentimentos, de intenções que se estabelecem entre uma parte e outra, né? E o que me chamou a atenção nesse texto foi exatamente esta sentença que ele dá, né? É, por assim dizer, uma comunicação de coração para coração. É um esforço, né, para ouvir. Então, você não ouve passivamente. Você ouve numa intenção de entender o que o outro está conversando contigo, né? Em uma escuta profunda, né? Então você ouve aquilo não com meras palavras jogadas ao vento, mas com algo que lhe interessa, que lhe desperta a atenção, né? E sincera, né? Tudo que o outro diz. Mesmo que discordando, um esforço para acessar o outro. Olha que coisa interessante. Mesmo que eu esteja estabelecendo um diálogo com uma pessoa, com um grupo de pessoas, mesmo que que haja uma discordância nas ideias que nós estamos discutindo, neste diálogo há um esforço para acessar o outro, porque à medida em que ele expressa essa informação, também há um envolvimento emocional dele, há uma questão de referências daquilo que ele traz, sobre aquilo que ele está discorrendo, sobre aquilo que ele está dialogando, há um sentimento, há uma expectativa, né, envolvendo esta fala, este diálogo, né? Então, é um esforço, é o esforço para acessar o outro, para legitimar o outro, não enquanto ideia, mas enquanto sujeito, um sujeito que tem uma característica, tem uma individualidade, tão digno de importância, respeito e admiração quanto eu gostaria de ser, né? É ver no outro a importância de um outro ser humano, de uma extensão de você. Então, veja, aqui a gente vai mais fundo na ideia do diálogo, aqui a gente vai mais no que exatamente essa palestra tenta trazer para vocês, né? De uma compreensão de como é que a gente lidar com os diálogos num momento tão difícil, num momento tão crucial das nossas vidas e para o futuro, né? Não só de uma região, de um grupo de pessoas, mas de um mundo inteiro, certo? Então, nessa perspectiva, né, então a gente entende que o diálogo é a interação, acontece uma interação entre indivíduos, entre pessoas, entre grupos, tá? De uma pessoa para uma pessoa, mas uma compreensão um pouco à frente, né? A gente vai um pouco mais além
para entender o que há de fato neste processo de diálogo, não como uma mera troca de ideias, numa exposição de uma informação que o outro simplesmente assimila, sem exercer nenhum tipo de análise, de discernimento, de compreensão daquilo que está sendo colocado no diálogo, tá certo? E aí a gente vai discutir toda essa questão do diálogo, né, em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19. Né? Então eu coloquei aí duas imagens que trazem um significado muito interessante. Né? Do lado esquerdo você tem a caracterização do Covid, né? E é interessante como que a gente olha para essa imagem e como a gente estabelece um diálogo com ela, né? Não um diálogo propriamente dito de uma conversa, de uma troca de ideias, mas como que a gente percebe esta imagem. Para muitas pessoas, ela causa calafrios, ela causa medo, ela causa pavor, né? Para outros, a necessidade de uma investigação para entender o que é, o que não é, por quê, quando, onde, de onde veio, o que a gente faz para destruir, etc. E do outro lado, a gente interage com uma paisagem que, da forma com que ela está, ela parece muito estranha. Né? Eu não sei se vocês conhecem, mas essa é uma foto ali da região da 25 de março, né? Se eu não me engano, da ladeira Porto Geral, né? Que todos nós aqui, principalmente aqueles que moram em São Paulo, sabem exatamente de que esta rua não é esta rua que nós estamos vendo aqui. Nem num dia de final de semana, nem num dia de feriado, nós temos essa rua desta forma, né, como nós estamos vendo. Então, este período de isolamento, esse período de pandemia, ele trouxe uma ruptura muito grande em termos sociais, em termos culturais, em termos psicológicos, né? Então, essa é a nossa real situação hoje, né? Nós estamos num momento crucial para a humanidade, nós estamos num momento onde nós fomos alçados de nossa vida cotidiana, daquela mesmice que a gente vinha vindo, e fomos colocados numa situação que, se nós formos analisar a nossa história, né, para a geração minha, a geração anterior à minha, talvez nós nunca tenhamos tido um momento de grande isolamento social dessa forma. Né? Eu me lembro, há alguns anos atrás, nós tivemos um caso aqui em São Paulo, principalmente, que foi aquela onda do toque de recolher do PCC. Eu não sei se vocês se recordam, foi um momento difícil aqui em São Paulo, né? O crime organizado resolveu afrontar a sociedade, afrontar a polícia, e com isso exigiu que os cidadãos ficassem uma parte do período do tempo dentro de suas casas. Né? Mesmo nessa história recente, onde nós passamos por esse período de isolamento, nós não tínhamos uma realidade tão chocante quanto a que nós estamos vivendo hoje. Né? Isso considerando também que a gente ainda não atingiu um estado de lockdown, né, que é de fechamento absoluto. Nós temos ainda os serviços essenciais funcionando, a gente tem uma parte do comércio, e a gente tem ainda uma quantidade bastante grande de pessoas circulando pela cidade, né, que segundo os dados do governo do estado, ainda está além daquilo que seria o adequado para que a gente pudesse conter a pandemia da forma menos dolorosa para todos nós, tá certo? Bom, então, nesse estado de isolamento, uma das coisas que aconteceu foi a família full-time. Então, ou seja, nós tínhamos as nossas rotinas, nós tínhamos os nossos períodos em que nós nos víamos, mas em grande parte do período de tempo, nós não estávamos em contato com a família. Se você tira o período que você dormia, né, que são em média de 6 a 8 horas por noite, mais as horas em que as pessoas ficam no trabalho, os filhos na escola, etc., nós tínhamos um período mais reduzido de tempo de interação entre as famílias. Né? E hoje isso mudou drasticamente. Né? Hoje nós estamos família full time. Você fica o tempo todo na sua casa, com a sua família. Né? É claro que para cada situação há um contexto. Né? Tem famílias em que as crianças ainda estão estudando, então estão online, então tem uma rotina de estudo. Tem outros que já estão de férias, meus filhos, por exemplo, já estão de férias da escola, né? A escola antecipou as férias. E tem
a questão do próprio trabalho, né, que era externo e que agora está acontecendo dentro de casa, né? Mas dentro desse processo de família full-time, vem a ideia de que estamos todos juntos aqui e agora, né? Não tem mais aquela expectativa de que hora vai chegar. Outro dia meu filho falou para mim assim: nossa, pai, é interessante, né? Porque agora você sai do trabalho, você não demora para chegar em casa, né? Então eu olhei para aqui e falei: nossa, é verdade, né? Porque eu trouxe o trabalho para casa, né? Estou trabalhando como home office, né? Então, mas eu tenho uma rotina de trabalho, né? Mas vejam, era um período fora, um período externo, que tinha um deslocamento, e então durante poucas horas eu chegava em casa, eu tomava banho e a gente tinha rotina noturna com a família, né? Agora não, agora estamos todos juntos aqui agora. Mesmo que estejamos em ambientes diferentes, há a consciência de que estamos todos no mesmo local, a todo tempo, a todo momento. Há uma outra questão que são as sensações opostas, né? Ao mesmo tempo em que eu estou em casa, trancado, protegido contra a epidemia, há um sentimento de restrição, né? Eu não posso fazer mais as coisas que eu estava acostumado a fazer. Os meus filhos não podem fazer as coisas que nós costumávamos fazer. Eu não posso ver os meus pais não podem vir aqui me ver. É uma situação desconfortante para a maioria das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se sente seguro dentro da nossa casa, junto com a nossa família, né? Não estando exposto ao risco da contaminação, de ser contaminado pelo vírus, há também este incômodo que é um incômodo de restrição. Eu não posso ir no mercado, eu não posso ir comprar um material, eu posso, mas com uma série de cuidados, uma série de precauções. Há muitos serviços que eu gostaria de utilizar e não posso utilizar porque eles não estão abertos, eles estão fechados e assim sucessivamente. Então, mesmo que você tenha algumas situações que você consiga sair, você está restrito, você tem que, olha, então eu tenho que, ao sair de casa, eu tenho que botar uma roupa que na hora que eu voltar eu vou tirar, vou botar para lavar dentro da sacola, eu tenho que colocar máscara, eu tenho que passar álcool em gel, assim que eu chegar no lugar eu tenho que estar atento, tá? Depois, muito atento com as sacolas que eu pego, com as coisas que eu pego, eu lavo a mão, né? Chego em casa, tiro o sapato, tiro a roupa, ponho numa sacola, vou tomar banho. Então, olha só como a dinâmica mudou. Mesmo na minha casa, estando seguro, ufa, cheguei da rua, consegui ir no mercado, consegui no açougue, consegui na farmácia, agora eu estou em casa, em segurança, mesmo assim, há uma questão que eu preciso resolver, que é me limpar, tirar, anular esse risco que eu trouxe da rua, tá? Distância e tempo não são mais desculpas, isso é uma coisa interessante. Principalmente na questão do diálogo, muitas vezes a hora que a gente chegar com o filho apronta, a hora que eu chegar a gente conversa, né? Depois a gente conversa. E muitas coisas no nosso cotidiano vão sendo deixadas de lado, não são resolvidas, ou porque a gente coloca o empecilho da distância, eu não estou perto, não consigo resolver cara a cara, ou eu vou deixar para depois, porque agora não dá tempo, porque eu estou no trabalho, ou não quero falar no celular, ou isso ou aquilo. Então, distância e tempo não são mais desculpas para que qualquer tipo de situação não seja resolvida da melhor forma possível, da maneira mais rápida possível, tá? E com todos os envolvidos. Isso nos leva tudo a uma profunda mudança de hábitos. Nós estamos mudando tudo, né? Nós estamos mudando a forma com que a gente interage com a família, interage com a tecnologia, interage com o nosso trabalho, interage com o outro, né? Nós vivemos socialmente, né? Então, nós fomos obrigados, não foi uma coisa assim, olha, você quer fazer o isolamento? Eu quero, então vamos. Não foi isso, né? Olha, fica isolado. Algumas pessoas respeitam, outras não respeitam. Algumas pessoas têm a necessidade de trabalho, outras não têm a necessidade de trabalho, conseguem ficar em casa. Outras têm a dificuldade de precisar querer ter o local onde trabalhar, mas não poder ir porque ele está fechado, porque por uma série de razões você não pode ir, ou porque você é grupo de risco, etc. Então, muitos hábitos foram mexidos, muitos hábitos foram alterados nesse processo de isolamento, nesse processo de confinamento. Uma outra perspectiva que eu gostaria de trazer é o momento do home office. Então, as pessoas estão trabalhando em casa. Mesmo que nós tenhamos aí, nos últimos anos,
um aumento no número de pessoas que trabalham em casa, fizeram seus escritórios em casa, tem parte da sua jornada de trabalho em casa, o contingente de pessoas hoje trabalhando em casa é muito maior, muito, é grandemente maior, tá certo? E aí, há um diálogo interessante do meu espaço de trabalho. E quando eu coloco o diálogo no meu espaço de trabalho, significa que o fato de você estar em casa, você precisa definir uma rotina. Você precisa construir o seu espaço para que este trabalho renda, para que as coisas não se confundam. Então, isso exigiu de você, principalmente para aqueles que não estavam acostumados, não tinham um espaço reservado, foi necessário um ajuste. Foi necessário você construir essa relação sua com o espaço, sua com as outras pessoas que estão aqui e suas com o seu ambiente que, na sua cabeça, muitas vezes, o trabalho, é onde eu me dedico, numa jornada, com compromissos, etc. E agora, onde eu venho para descansar, também é o lugar dos meus compromissos, é o lugar da onde eu preciso cumprir uma determinada rotina, etc. Né? A pressão de estar conectado o tempo todo, né? Isso é um cuidado muito grande e é interessante porque muitas vezes essa pressão de estar conectado o tempo todo não é nem da empresa, não é nem da organização, não é nem da corporação, não é nem da prática profissional que a pessoa exerce, que coloca essa pressão, ela se coloca. Né? Eu falo por mim, às vezes eu estou aqui no quarto, né? Eu montei a minha estação de trabalho no meu quarto, um espaço, uma mesa, todo o meu equipamento, etc. E às vezes eu estou passando por aqui, aí você dá uma parada, vê um e-mail, aí você dá uma olhada, vê uma coisa, nossa, eu deixei isso aberto, nossa, a pessoa respondeu, vou responder para ela. Então, assim, você tem que estar muito ligado e as empresas, muitas delas, estão tendo um diálogo com os seus funcionários, com os seus colaboradores, no sentido de dizer, olha, cumpra a sua jornada, não misture as coisas, cuidado, isso pode te levar a um estresse, a um esforço desnecessário com relação à sua rotina de trabalho, etc. Mas muitas vezes a gente, como para nós é uma situação nova, a gente fica um pouco, nossa, eu preciso trabalhar, nossa, eu preciso responder aquilo. Então você precisa sim sair dessa pressão e estabelecer parâmetros, estabelecer uma rotina muito clara. Que hora que eu começo, que hora que eu termino, como é que é a minha parada para o almoço, as minhas paradas para dar uma exercitada, um alongamento, tomar um café, tá certo? O que emerge do uso da tecnologia? Né? Então, assim, nós estamos trabalhando em casa constantemente ligados à tecnologia. Seja pela tecnologia tradicional que a gente já usava, que era o e-mail, o telefone, as conversas, ou seja, pelo total contato por meio das videoconferências, por meio dos mecanismos tecnológicos. Então, por exemplo, para se ter uma ideia, você tinha ali, para quem não tinha restrição de isolamento, né? Para todos nós que não tínhamos a restrição de isolamento, mesmo para quem trabalha em casa, você uma hora, você cruza com a pessoa, você conversa com a pessoa, você tem uma reunião presencial, você tem isso, você tem aquilo. Hoje, não. Hoje todas as reuniões, todos os encontros, todas as conversas são online. E isso gera uma série de questões. Por exemplo, outro dia, numa conversa na empresa, na primeira semana, os primeiros dias foram dias assim, de adaptação. E foi para todo mundo, não foi só para quem trabalha comigo, mas foi um processo de adaptação, de amadurecimento, de entender, de preparar o seu espaço, de aprender a lidar com a tecnologia. Né? Muitos não usavam meios tecnológicos para interagir com seus pares profissionais, então precisou aprender. E aí, geralmente, eu participo de reuniões. Né? Quando eu digo geralmente, são muitas reuniões. Né? Então, a gente tinha, assim, durante as primeiras semanas, eu tinha reuniões a cada uma hora com 10, 15, 20 pessoas, 5 pessoas, um número variado. E foi interessante que, no começo, a gente usava só o fone de ouvido, o microfone, e você ia conversando com as pessoas. Né? De repente, uma semana, 2 semanas depois, uma pessoa entrava assim, ai, gente, vamos colocar a câmera? Estou com saudade de vocês, eu queria tanto ver vocês, ver como é que vocês estão. Então, quer dizer, o que emergiu dessa tecnologia, desse uso da tecnologia? Uma necessidade de ver o outro. E não é para ver a casa do outro, ou ver o que o outro está fazendo, ou se ele está de camiseta regata, ou se ele está de camisa, ou se ele está maquiado, se ele não está maquiado. Não, é de ver o outro. De olhar aquela pessoa que você estava acostumada a olhar todo dia e, de repente, você não a vê mais.
Veja, muitos de nós passam mais tempo com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa própria família. Né? Principalmente aquelas pessoas que têm uma jornada extensa, principalmente de final de semana, muitas vezes a pessoa passa muito, mas muito mais tempo com as pessoas do seu trabalho do que com sua própria família, tá certo? Fora alguns percalços que acontecem no uso da tecnologia, né? Muitas vezes, e vamos tocar em algumas questões mais delicadas, às vezes, você, no seu trabalho, você está no meio de um grupo e você comenta algo com o outro, né? Aconteceu alguma coisa, você desabafa, ou você... Né, nós somos mentes julgadoras ainda, né? Um fato e uma pena, mas assim você comenta, nossa, você viu fulano, nossa, você viu como ele falou, nossa, mas eu não concordo com ele. Com o uso da tecnologia, muitas pessoas começaram a ficar angustiadas por não conseguir fazer desabafos. Muitas pessoas começaram a desabafar de uma maneira inapropriada. Então, como ela não tinha mais aquele colega que senta do lado, a pessoa do escritório, ela começou a expor aquilo mais publicamente, gerando constrangimento, gerando mal-estar, gerando mais satisfação, porque o momento psicológico dela, o momento emocional dela também é mais vulnerável. Todos nós estamos mais vulneráveis, né? Então, essa nossa relação com a tecnologia vem trazendo à tona muitos hábitos novos, hábitos que a gente precisa rever, outros que a gente precisa melhorar, outros que a gente precisa desenvolver. E, por fim, dessa questão do home office, há uma crise que afeta a existência das organizações. Muitas pessoas foram informadas que iriam para home office, pegaram os seus equipamentos de trabalho, seu material de trabalho e foram para casa. Dependendo de quanto tempo durar esse isolamento, de quanto tempo durar essa pandemia, durante todo o período que essa quarentena se estender, muitas empresas talvez correm o risco de não ter fôlego para sobreviver. E aí a pessoa vem para trabalhar em casa e não sabe se volta para a empresa. Essa é uma realidade do nosso país. Talvez para alguns essa realidade esteja distante, ou porque faz parte dos serviços essenciais e aí você precisa continuar acessando, outros porque trabalham com empresas que têm uma saúde financeira que lhes permite fôlego, que permite um replanejamento, né, por uma existência pós-pandemia. Mas a gente sabe que muitos trabalham com a informalidade, muitos vão perder emprego para que o emprego seja garantido para outros. Então, a própria crise, ela afeta as empresas e o funcionário que veio para casa, muitas vezes ele não sabe se volta, como volta e quando volta. Isso gera uma série de inseguranças para quem está trabalhando em casa e está vivendo esse momento crucial da nossa sociedade. E para falar um pouquinho, como eu falei no começo do isolamento, que ele já traz resultados, ele já traz alguns números. Ontem foi publicada uma matéria que eu achei muito interessante no Globo.com. Inclusive eu mandei para a nossa professora Edna, né, porque na quinta-feira ela começa um curso, né, a meditação como caminho para enfrentar a ansiedade. E muito dessa matéria vai ao encontro de alguns conceitos, algumas ideias que ela vai trabalhar no curso, né. Então, a matéria dizia: neurocientistas mostram a luta do cérebro contra o estresse do isolamento. Eles afirmam que o isolamento social, regra básica do manual de combate a epidemias, foi muito estudado pela neurociência e está provado, confirmam os especialistas, que pode causar dano psicológico significativo e duradouro. Patologias como ansiedade, depressão, insônia, estresse e ira são frequentes, né? Inclusive, o Facundo Manes, que é um dos neurocientistas entrevistados, né, ele diz: no longo prazo, esta crise pode nos ajudar a descobrir a melhor versão de nós mesmos, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui, confirmado por especialistas, que essa pandemia pode causar danos psicológicos, né, patologias como ansiedade, depressão, insônia, estresse e ira. E vejam, cada uma dessas patologias, elas interferem diretamente na forma com que a gente estabelece os nossos diálogos, né? A forma com que a gente estabelece os nossos diálogos podem ser afetados por todos esses distúrbios, né? Então, é um ponto de atenção
grande, uma exclamação bem grande, né? Da mesma forma, ele traz um contraponto que, se a gente observar, se a gente for atento a essas informações, a esses estudos, a esses acompanhamentos de especialistas, nós podemos descobrir e tratar rapidamente, durante esse período de pandemia, o nosso eu, a nossa forma de se relacionar, a nossa saúde, né, física, mental, e, ao mesmo tempo, descobrir, através deste trabalho de autoanálise, de autoestudo, de se condicionar, de se preparar, de se cuidar, descobrir nossa melhor versão de nós mesmos, né? Talvez emerja daí, talvez não, aqueles que tiverem coragem de enfrentar esse tempo de isolamento, pensando no outro, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vai conseguir perceber e vai descobrir em si uma versão melhor de si, tá certo? E esses tempos de isolamento, ontem saiu uma matéria que ela é chocante também, né? O isolamento por coronavírus aumentou brigas de casais em 431%. Isso é o resultado de uma pesquisa realizada pela Decode Pulse, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Na verdade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendou essa pesquisa ao Decode Pulse, que constatou que o isolamento por coronavírus aumentou demais a briga entre os casais. Olha só o resultado deste período e como a gente precisa estar atento a como trabalhar bem este período em nós, para que isso reflita na nossa relação com o outro, né? Então, é uma notícia chocante, é uma notícia triste e que precisa ser olhada de frente. Então, como é que a gente resolve essas brigas de casais, né? Que bom que a gente tem uma palestra como essa oportunidade da gente dialogar, da gente poder conversar, de eu expor um pouco desses conceitos, né, sobre diálogo, tá? Agora, entre diálogo e isolamento, de que isolamento nós estamos falando, né? Eu, recentemente, numa das conversas que nós tivemos no nosso grupo de estudos, lá do Instituto Revolução de Si, e também uma live que eu fiz com um amigo na semana passada, eu coloquei uma questão que, para mim, ela é muito, muito latente, né? De que tipo de isolamento nós estamos falando? Hoje, nós estamos falando do isolamento social. Sim, ele é um fato, ele foi nos imposto, ele é algo real, que fugia da nossa compreensão, mas ele está aí. Entretanto, a gente precisa olhar um pouco além e entender de que isolamento a gente está falando hoje. Não é só esse isolamento social. Quando a gente vê essas brigas de casais crescendo tanto, os conflitos em casa, a falta de diálogo em casa entre pais, filhos, irmãos, etc., por conta deste convívio agora que é 24 horas por dia, né, no aqui, agora, o tempo todo, ele evidencia muitas vezes um isolamento que já existia, né? Um isolamento de emoções, um isolamento do próprio diálogo. Então, eu não diálogo com o outro, eu não falo o que eu penso para o outro, eu não expresso os meus sentimentos para o outro, ele não sabe quem sou eu, né? Se a gente avança isso para fora da nossa porta, nós percebemos um isolamento social de outra maneira, né? Então, você vê as polaridades. Hoje a gente tem conflitos, né? Então, aqueles que querem o isolamento, os que não querem isolamento, os que defendem isso, os que defendem aquilo. Isso causou um isolamento. Se você pensa diferente de mim, eu me isolo de você e vice-versa, né? O isolamento da verdade, né? Gente, hoje em dia nós vivemos a era da fake news, né? Nós trocamos a ciência, né, pelo achismo, pela falácia, né, pela fake news. Então, como é que a gente lidar num momento como esse com tanta mentira, né, que nos isola de olhar com clareza para as coisas? É uma forma de isolamento, né? Então, neste momento, com tantos isolamentos que eu poderia falar e de outros isolamentos, né, que na minha visão existem e que, por meio do isolamento social, por meio desse momento que a gente está vivendo, eles acabam se potencializando e se evidenciando mais. Como são os nossos diálogos, né? Ao pensar esses diálogos, a primeira pergunta que eu faço é: o que a gente está falando? O que nós estamos falando,
né? A gente reflete sobre aquilo que a gente fala, com quem nós estamos falando, né? Muitas vezes nós estamos falando, mas nós estamos falando para nós mesmos. Nós queremos nos convencer de determinadas coisas, né? Achando que o outro, primeiro, precisa ouvir aquilo, segundo, se ele quer ouvir aquilo, e segundo, se ele realmente está ouvindo aquilo. Porque para ele muitas vezes não faz sentido. Faz sentido para nós. E a gente apenas, desculpa o termo, mas a gente apenas vomita determinadas informações e a pessoa só ouve, né? Então, assim, o que a gente está falando e com quem que a gente está falando, né? Por que a gente está falando, né? Então, por que a gente gasta tanto tempo nos diálogos se eles não são produtivos, se a gente não sabe o que está falando, né? Como potencializar, como melhorar a qualidade dos nossos diálogos? Será que a gente precisa? O quanto a gente precisa melhorar os nossos diálogos e entender por que a gente dialoga? O diálogo é fundamental, ele é importante, ele é imprescindível no relacionamento entre pessoas, entre indivíduos. Mas por que a gente estabelece esse contato? É preciso entender isso para ter um diálogo mais assertivo. E de que forma nós estamos falando? Né? De que forma nós estamos interagindo? Como que é esse diálogo? Né? É da maneira correta? É com a linguagem mais adequada? É no momento correto? Tá certo? Como é que a gente fala com as pessoas? Né? Tem um amigo que ele fala muito da questão da forma e do conteúdo. Né? Muitas vezes o que estamos falando é importante, com quem a gente está falando é importante, existe um porquê nós estamos falando, mas a forma com que a gente fala não é adequada. Né? Tem uma historinha bem interessante que a gente usa lá no Instituto, em muitos debates, que é assim, a gente sabe que uma planta precisa de água. Né? Ela precisa de água para viver. Mas se a gente colocar água fervendo nessa planta, o que vai acontecer com ela? Né? Então, às vezes, a gente confunde as coisas e a forma com que a gente fala, a gente confunde ser franco na forma com que a gente fala com uma agressividade na forma com que a gente fala. A gente quer falar, a gente pode estar até falando algo que seja importante, que a pessoa precise ou queira ouvir, mas a forma com que a gente fala não é a mais apropriada, não é a mais adequada. Bom, seguindo aqui, então, como é que a gente está dialogando? Né? E aí eu vou recorrer mais uma vez do livro do Desperte Já. Tem um trechinho ainda nesse capítulo de diálogo que o Guilherme afirma uma coisa que para mim, é claro, né, e muito assertivo. Né? Hoje, nossas formas de comunicação falam mais do eu, do meu, do que do nós e do nosso. Né? Então, assim, a era pós-pandemia, esse momento de pós-pandemia, ele precisa ser um momento novo, ele vai ser, é uma nova sociedade, é uma nova forma de ver, e a gente vai precisar mudar. E está muito claro de que este eu, a forma de pensar, de se comunicar para o eu, para o meu, não vai fazer mais sentido. Mesmo as relações que continuarem se estabelecendo a partir do eu e do meu, elas vão se desgastar cada vez mais. Né? A gente tem percebido a quantidade de lives, de manifestações por meio das redes sociais, de debates e discussões que falam tanto deste mundo novo, quanto da necessidade de nos transformarmos para este novo mundo. Né? Em que o nosso é, via de regra, é condição sine qua non. Nós precisamos olhar numa outra perspectiva. Né? Então, o nós e o nosso, ele precisa, de forma implacável, substituir o eu e o meu. Nós não podemos ser mais condescendentes com uma visão absolutamente exclusivista, em que eu me comunico para mim dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que é meu interesse. Né? Ele precisa privilegiar o todo, ele precisa respeitar o todo, ele precisa respeitar a todos. Tá certo? E ainda nessa linha do dialogando, a gente percebe que nos processos de diálogo, a gente tem as boas e velhas justificativas, né? Então, olha, mas ele falou, eu entendi que... Não, pergunte,
né? Busque entender exatamente aquilo que o outro falou, né? Ah, mas é porque ele é estourado, não, porque ele é estressado, não, porque ele é isso, porque ele é aquilo, não, mas é porque eu me senti ofendido. São as mesmas velhas justificativas. Ou para justificar a falta do diálogo, para justificar o conflito, ou para justificar que a responsabilidade é do outro, que a culpa por determinada situação é do outro. Porque o outro isso, o outro aquilo, não, mas porque eu não, eu fiz, eu não fiz, né? Então, neste momento de reflexão, quando a gente reflete a forma como nós estamos realizando os nossos diálogos, se realmente a gente está dialogando, num primeiro momento o que surge são essas boas e velhas justificativas. Existe uma outra questão que é, um fala, o outro escuta, mas nem sempre eles entram num entendimento claro do que realmente as coisas são. Então, eles não se entendem, né? Então, você fala, a pessoa ouve, ela não quer concordar com você e o conflito continua, a disposição continua, a falta de entendimento continua, né? Isso leva, muitas vezes, a você desenterrar coisas do passado, né? Muitas vezes, o nosso momento atual de um diálogo, de um debate, ou a falta do diálogo, nem sempre é pelo fato ocorrido. Nem sempre é pela circunstância atual. Muitas vezes é o acúmulo de uma série de outras situações, de uma série de outras circunstâncias que a gente foi acumulando, que foram mal resolvidas, que a gente não tocou, que a gente não dialogou no momento apropriado e que elas vão enchendo o copo até que ele transborda, né? E aí, num determinado momento, você pode expor de maneira inadequada, descontextualizada, fatos do passado que deveriam ter sido resolvidos no passado, né? E uma obsessão pela palavra final. Eu tenho razão, porque eu sei a verdade. Então, assim, nós temos uma obsessão de acabar a discussão com a nossa razão, né? Então, esses são indícios, né, de que a gente precisa tomar cuidado com a forma com que a gente está dialogando. Será que a gente está dialogando da maneira correta? Né? Se a gente se enquadra, aí muitos de nós se enquadram sim, né? Nós não estamos isentos de nenhuma dessas características e muitas outras que evidenciam que os nossos diálogos precisam ser melhorados, tá certo? Então vamos dialogar, né? Estar aberto ao diálogo é estar aberto às novas possibilidades. Há todo um horizonte de possibilidades quando a gente se abre para o diálogo, quando a gente se abre para entender o outro, quando a gente se abre para perceber o outro, para conhecer o outro de fato, né? Para entender que o outro é uma extensão nossa, né? Então, estar aberto a esse diálogo é olhar para todas as possibilidades que existem de entendimento, as possibilidades de ser feliz, as possibilidades de um convívio muito mais saudável, muito mais harmonioso, né? E de conquistas múltiplas e colaborativas, coletivas, tá certo? E aí, já que a gente vai dialogar, vamos começar pelo nosso diálogo interno, né? Antes de falar da forma com que eu dialogo com os outros, vamos olhar para dentro, vamos entender se a gente consegue dialogar consigo próprio, né? Como é que a gente se conhece a ponto de saber como interagir, como se relacionar, como estabelecer um diálogo com o outro, né? Tem uma frase do Yogananda, Paramahansa Yogananda, que é um autor que nós lemos com uma certa frequência, né? Que ele diz: seja capaz de ajudar a si mesmo pela autoanálise construtiva. As pessoas que não exercem a capacidade de discernimento são cegas. A sabedoria original da alma está eclipsada pela ignorância. É por isso que sofrem. Então, assim, antes de olhar para o nosso diálogo com os outros, vamos entender como é que nós estamos. Vamos fazer uma autoanálise construtiva para entender qual é o nosso estado, quais são as nossas emoções, como é que eu estou me sentindo e quem sou eu, né? Porque, veja, à medida em que eu dialogo, se esse diálogo, ou se essa conversa, ou se esse vomitar de informações não é adequado, não é da forma correta, se eu estou falando para mim mesmo e ninguém me ouve, e não ouve porque simplesmente não faz sentido, por que que eu estou expressando tudo isso? Por que que eu estou colocando para fora tudo isso? Né? Então, a gente
precisa começar a entender o nosso diálogo a partir da nossa capacidade de discernimento sobre aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, né? Aquilo que nos cerca, tá? Então, vamos olhar de uma outra forma. E ele faz uma afirmação aqui, a sabedoria original da alma, ou seja, à medida em que a gente não se conhece, né, a gente não entende o nosso potencial, a gente não entende da nossa realidade última, da nossa real natureza, né? Nós somos seres dotados de inteligência, de amor, de uma série de outros atributos que precisam ser reconhecidos. Mas só que muitas vezes eles estão eclipsados pelo nosso estado de estresse, pela nossa ira, pela nossa mágoa, pelo nosso ressentimento, pela nossa ignorância, por não querer se abrir para o novo, por não querer conhecer-se a si próprio, conhece-te a ti mesmo, né? Então, é por isso que a gente sofre, tá? E os nossos diálogos não vão, de fato, ser nutritivos, não serão saudáveis, porque a gente, de fato, não sabe nem o que a gente quer falar, não sabe nem do que a gente está falando, e nem sabe por que a gente está falando, e nem de que forma é a mais apropriada para falar. Existe uma outra questão que ele também coloca, num outro texto desse mesmo livro. Seja devido a causas físicas, mentais ou espirituais, o fracasso começa com a declaração do não posso. É a força da mente e do poder vibratório das palavras. Quando você diz a si mesmo, não posso, ninguém mais no mundo pode alterar esse decreto. Você tem que destruir esse inimigo paralisante, não posso. Há um antídoto para a consciência do não posso. A afirmação, eu posso. Crie esse antídoto com a mente e administre. Olha só que profundo isso. Independente de qual a sua tradição, da sua orientação religiosa, filosófica, o que quer que seja, né? As palavras, elas têm um poder vibratório, elas têm um poder de se concretizar à medida em que a gente fica repetindo. Elas podem ser malditas, digamos assim, né? Então, quando eu afirmo não posso, no fundo, assim, quando eu digo, eu estou afirmando eu não posso, significa que eu não quero. Eu não posso dialogar com aquela pessoa, eu não posso mais ter contato com aquela pessoa, eu não posso resolver o problema com ela. No fundo, você não quer, né? Então você vai criando essa negação na sua cabeça, até o momento que você se convence disso, de que eu não posso mesmo. Muitas vezes a pessoa está aberta ao diálogo, ela está esperando você, ela quer dialogar com você, ela quer estar em comunhão com você, mas você se fecha, você se poda desta oportunidade, tá certo? Então, o antídoto para isso é muito simples. Eu posso. E o posso também significa eu quero, né? Então, à medida em que a gente começa a criar essa repetição mental do eu posso, então, olha, eu tenho um determinado conflito, eu tenho uma determinada necessidade de dialogar, de conversar, de resolver uma questão com alguém, com um grupo, etc. Eu posso e vou lá resolver. Eu posso, porque eu tenho capacidade de discernimento, eu estou desenvolvendo a lucidez, eu estou ciente de quem eu sou. Então, assim, você precisa criar mecanismos que te levem também a esse eu posso, tá? Que a gente vai ver nas próximas linhas, né? Nos próximos slides. Então, eu posso? Ok. E como é que eu crio essa atmosfera do eu posso, né? A gente vai estabelecer um diálogo interno entendendo quais são os nossos pensamentos. Quais são as palavras que surgem a partir desses pensamentos, né? E é interessante que muitas vezes aquilo que a gente pensa não é exatamente aquilo que a gente fala. Ou porque a gente não quer mostrar exatamente o que a gente pensa, ou porque a gente não tem clareza exatamente do que a gente pensa e as palavras são jogadas, né, a grosso modo, né? Ou simplesmente você quer passar uma outra imagem para a pessoa, por alguma questão envolvendo você e essa pessoa, esse grupo. Tá? Como é que a gente trabalha as nossas ações? Né? Então, vejam, olha, eu tenho pensamentos, esses pensamentos são expressos em palavras que muitas vezes vêm inseridos em ações. Muitas das nossas contradições estão muito relacionadas a isso. A gente pensa de uma forma, a gente fala de outra forma e as nossas ações contradizem as duas, ou contradizem uma ou contradizem outra. Né? E também há todo um processo emocional envolvendo isso. Né? Às vezes eu penso uma coisa, né? Mas eu não quero falar.
e aí eu vou e falo uma outra coisa. Ou porque eu estou com ressentimento, ou porque eu estou triste, ou é porque eu estou irado com aquela pessoa, ou porque eu me lembro, vários filmes retratam isso, aquele momento em que o rapazinho ele quer se declarar para a garota, mas ele não tem experiência, ele tem medo, ele não sabe as palavras. Aí ele pensa em tudo como ele vai falar. Na hora que ele vai falar com a menina, ele fala outras palavras. Não é exatamente aquilo que ele está pensando, né? E às vezes as ações, por ele estar inserido no meio, também não retratam, né? Então vejam como que esses 4 aspectos estão relacionados, né? E veja, por detrás, eu usei essa imagem ilustrativa porque ela é interessante. Por trás dessa tinta que a gente pintou a nossa face, e aí eu estou fazendo uma analogia, né? Por detrás dela há a possibilidade de a gente enxergar realmente qual é o nosso traço verdadeiro, qual é a nossa essência, né? De conhecer-se a si próprio, de fato como nós realmente somos, e não essas camadas superficiais que a gente foi criando ou por condicionamento, ou por conveniência, né? Ou por oportunismo, que é muitas vezes a forma com que a gente expressa a nossa forma de pensar. Às vezes as pessoas olham para nós, veem uma coisa e não sabem exatamente quem realmente a gente é. As redes sociais, elas têm, há muitos estudos já que dizem isso, né? Muitas pessoas colocam aquele monte de foto feliz, que traz a ideia, às vezes elas gravam vídeos, elas se expõem, mas às vezes a realidade que há por trás da rede social não é exatamente aquela. Então, nesse autoestudo, dessa autoanálise construtiva, nós conseguimos penetrar nessas camadas mais profundas de nós mesmos e olhar as causas que nos levam a determinados comportamentos, que nos levam a determinados pensamentos, que nos levam a determinadas palavras, a determinadas ações. Por que nós temos essas emoções? De onde elas vêm? Elas são frutos do quê? Né? Então, é importante esse nosso diálogo interno, porque aí você começa a estar pronto para diálogo com os outros. Né? À medida em que você se conhece, você se condiciona, você se prepara, né? E no caso do Instituto, uma das técnicas, a principal técnica que nós usamos para essa autoanálise é a prática meditativa, né? É a contemplação, né? É a contemplação silenciosa, é buscar responder a grande pergunta, quem sou eu, né? À medida em que você consegue fazer esse mergulho dentro de si próprio, se compreender, se conhecer, você começa a desenvolver mais lucidez, mais empatia com o outro, se colocar no lugar do outro, ter mais resiliência para se transformar à medida das dificuldades. Você começa a ter flexibilidade cognitiva, você aprende a cada situação, você aprende a cada relacionamento e você adquire um maior equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional ele vai te fazer com que naquele momento que você vai dialogar, você esteja numa condição de exercer um diálogo sem precisar gritar, sem estar emocionalmente desequilibrado, tá certo? Vamos ver aqui, surgiu uma pergunta. Como é a primeira? Vamos ver se eu consigo... eu não consigo acessar aqui, só um segundinho. Eu não estou conseguindo ver a pergunta. Já respondo já, tá bom? Aqui. Ah, sim. Já estamos na fase final. Estão perguntando se vai terminar. Acho que não está bom a palestra, né? Então tá bom. A gente já está caminhando para o final. Pois bem, então você já está pronto para o diálogo, tá? Se você está pronto para o diálogo, vamos dialogar com o outro, né? E dialogar com o outro é atravessar essa fronteira de como eu vejo a situação ou como o outro vê a situação. Porque muitas vezes, como eu vejo, não é como o outro vê e vice-versa. Mas é simplesmente porque a gente não consegue ver como deve ser vista a situação. Então, à medida em que a gente desenvolve mais lucidez, mais clareza, mais equilíbrio, a gente começa a entender e ver as situações
como elas realmente são. Tá? A gente sai dessa... Tá, mas sabe aquela coisa assim? Olha, o mundo de acordo com fulano, com Beltrano, com ciclano. Ou este vê a situação de uma forma, esse aqui vê... É aquela coisa da mãe, né? Na fase da adolescência, os pais veem a situação, a descoberta da adolescência, a entrada para a vida adulta de uma forma. O adolescente vê de uma forma completamente diferente. São pontos de vista diferentes. São experiências diferentes, né? Mas quando a gente está aberto ao diálogo, a gente consegue ver como as coisas realmente são, como a situação exatamente é. E aí não é o filho ou o pai, é a família, é a fase, é a descoberta, é o aprendizado, é o todo. Nós estamos juntos, né? Hashtag estamos juntos. Né? Como é que a gente passa por isso conjuntamente? Como é que a gente passa isso de uma maneira saudável? Então, qual é o caminho para a gente construir uma relação saudável, uma ponte firme que nos leve ao outro? Né? Qual é o caminho para esse diálogo saudável? Como é que a gente estabelece essa conexão com o outro de forma consistente? Né? Sobre pontes firmes, de pedra, que sejam sustentáveis, que não abalem as estruturas emocionais, os relacionamentos, etc. Né? Eu coloquei aqui algumas dicas, devem existir outras, né? Mas neste momento, principalmente o momento nosso, né? E aí lembrando que muitos dos problemas do diálogo que nós temos hoje estamos enfrentando hoje durante o isolamento, muitos deles não são problemas de diálogo que nós trazemos de agora. São problemas que estão emergindo em função do isolamento, mas que eles são mais profundos, eles estão mais penetrados na nossa relação com os outros e eles não estavam na superfície, ou a gente estava levando eles para baixo, deixando eles lá embaixo escondidinhos, e acabam emergindo à medida em que a gente muda a nossa forma de ver o mundo, o nosso comportamento e etc. Primeiro, a gente precisa, então, compreender esse momento, né? E é inevitável você olhar e entender que a gente precisa passar por isso juntos. Todos nós estamos mais ou menos abalados com o momento em que nós estamos vivendo, né? É um momento doloroso, né? São vidas, né? É uma doença feroz, né? Uma doença agressiva. Então, como é que a gente compreende esse momento para entender o outro também, né? Então, por exemplo, muitos estão convivendo com o medo da família, né? A família ali está com medo, principalmente as pessoas mais velhas estão com medo de serem expostas e pegarem a doença, né? Então, isso vai deixando elas mais sensíveis. À medida em que elas ficam mais sensíveis, o diálogo começa a ser mais cuidadoso, precisa de uma atenção maior. Ou, o contrário, as pessoas começam a ficar estressadas porque eu não saio mais na rua, os adolescentes, os jovens, eu não tenho mais a minha balada, não saio mais com meus amigos, né? Ou os casais que por conta da quarentena, têm que ficar separados porque um está exposto ao risco, etc. Então, como é que a gente lidar com essa compreensão do momento para saber também como lidar? Embora os problemas de diálogo talvez sejam anteriores ao momento do isolamento, e muitos deles são mesmo, como é que a gente, neste momento, trata deles e dos que estão surgindo agora em função da pandemia, em função do isolamento, de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa, de uma maneira mais adequada, né? Tem uma pergunta aqui. Quais meios podemos usar para alcançar quem se fecha ao diálogo? Esse é um desafio muito grande, né? Porque muitas vezes a pessoa ela está fechada ao diálogo, né? Ela não quer a conversa, ela não quer resolver a situação. A primeira coisa é entender e se colocar no lugar do outro, né? É ter empatia pelo outro, né? Então, olha, se eu tivesse no lugar dele, por que eu estaria tendo essa resistência, né? Eu diria que
a gente precisa usar meios habilidosos de mostrar para o outro, de ser transparente para o outro, para ele sacar que você quer o diálogo, que você quer resolver. Muitas vezes que você mudou. Olha, principalmente brigas do passado, ou brigas recentes, mas que você, a duras penas, aprendeu com aquele problema, com aquela situação, te transformam e você tem que mostrar para o outro que você mudou, que você aprendeu com aquilo, né? Para quem sabe ele, bom, ele mudou, ele já não é aquela pessoa com quem eu discuti, com quem eu não estava tendo diálogo, com quem eu estava tendo algum tipo de conflito, né? Então, dê demonstrações de que você mudou, de que você quer o diálogo, dê demonstrações de que a forma com que você pensa hoje é diferente da forma com que você pensa. Porque muitas vezes a pessoa está fechada ao diálogo, ou porque ela acha que você ainda pensa daquela forma, ou porque ela acha que entendeu errado, quer dizer, ou que ela entendeu certo, mas no fundo ela entendeu errado, então ela não entendeu a forma com que você falou. E às vezes ela queria um pedido de desculpa, mas ela também não quer te abrir o diálogo para que você peça desculpa. Então, assim, quando a pessoa não quer se abrir ao diálogo, é muito difícil que você consiga, de uma maneira bastante transparente, chegar até ela. Porque se você tenta de forma, vamos conversar de qualquer jeito, isso soa mais agressivo do que acolhedor, né? Então, a pessoa vai se fechar ainda mais. Né? E aí entramos naquilo, ela não pode. Então, eu não posso ceder, eu não posso aceitar que essa pessoa invada meu espaço, eu não posso aceitar que ela continue com a razão ou que ela queira tirar a minha razão. Então você se fecha. Então você precisa desenvolver meios de aos poucos ir mostrando para essa pessoa, se você tem essa condição, de que você mudou, que você está aberto ao diálogo, que você é uma pessoa que nutre ainda sentimentos por ela, sentimentos de respeito, de gratidão, né? De afeto, etc. Seguindo aqui, espero ter respondido. Se não respondeu, a gente abre para continuar esse diálogo, tá bom? Importante, muito importante, reconhecer o outro, né? Se a gente veio falando até aqui que o outro é uma extensão de mim, né, do meu eu, então ele também tem emoções, ele também tem dificuldades, ele também está num processo de aprendizado, ele também pode ter se sentido ressentido por algo que aconteceu. Então eu preciso reconhecer o outro, reconhecer que ele tem que ter, eu tenho que ter respeito por ele, né? Ele é um outro que é parte de mim, né? Então eu compreendo o momento e compreendo o outro na mesma medida que eu me compreendo. Ele tem a mesma medida que eu. Ele não é nem melhor e nem pior do que eu não sou melhor e nem pior do que ele. Nós somos seres iguais, em momentos diferentes, com aprendizados diferentes, com emoções diferentes e com uma série de outras características que nos diferem, mas que estamos convivendo juntos, né? Então, ele é uma extensão de mim, né? Permitir a comunicação, isso é muito importante, né? Quando eu falo permitir a comunicação, significa que você, e aí vai muito ao encontro da resposta que eu dei à pergunta, né? Principalmente quando você é a pessoa que está um pouco fechada ao diálogo, você precisa permitir a comunicação, né? Se você percebe que o outro não mudou, que ele te feriu, que ele te magoou, etc., dê indícios para ele de como é que você quer que ele se comunique com você. Se ele foi agressivo numa outra discussão, então seja mais respeitoso. Olha, se você quer... Tem muita questão do tom de voz, né? Olha, se você quiser conversar, vamos conversar mantendo o tom de voz. Se acalme e vamos conversar com pessoas maduras, como pessoas que se respeitam, como pessoas que um reconhece o outro, como pessoas que compreendem o momento que nós estamos vivendo e estamos juntos para passar por este momento. O que te afeta? Posso te ajudar? Olha o que me afeta, né? Então, permitir essa comunicação é permitir que eu me comunique com o outro da maneira apropriada, lembrando da questão da forma e do conteúdo, e também permitir que o outro se comunique comigo. E se, da mesma forma que eu não quero que o outro se comunique de forma inadequada comigo, para tentar resolver
uma situação ou estabelecer um diálogo que na minha visão não é saudável, como é que eu me comunico com o outro, né, de maneira respeitosa, de maneira a solucionar entraves, questões, diferenças, etc. Né? Como é que eu estabeleço uma comunicação com o outro que seja a mesma comunicação que eu quero que o outro se comunique comigo, que o outro estabeleça comigo, tá certo? Ser gentil e humilde. Ser gentil é fundamental, né? Mostre a ele que você o respeita, que você o considera, que você o reconhece, que a sua comunicação é o melhor que você está fazendo. Seja gentil com ele e entender, olha, embora eu tenha um ponto de vista diferente do seu, embora nós tenhamos divergências, eu o considero. Eu quero saber o que você sente, eu quero saber o que você pensa. Né? E seja humilde de admitir que nem sempre você tem a razão. Nem sempre você precisa ter a palavra final. Né? Então, seja humilde de se reconhecer falho para que você também possa reconhecer, olha, se eu errei, o outro também pode errar. E vice-versa. Olha, ele errou, mas esse é um erro que eu também posso ter cometido. Né? É um erro que eu também posso ter infringido a fronteira e ter falado com ele, ter estabelecido uma forma de comunicação com ele que não tenha sido boa, não tenha sido adequada. Né? Então, ser gentil e ser humilde tem que ser a base desse diálogo, para que seja um entendimento comum, para que a gente consiga ter, mesmo, lembrando da frase do Guilherme, lá do livro Desperte Já, mesmo que a gente discorde, eu reconheço no outro o seu valor, assim como ele reconhece o meu valor a partir desse diálogo bem estabelecido, bem saudável. Ter clareza e distinção, isso é importante, gente. A gente precisa, né? O que a gente está falando? Com quem que a gente está falando? Por que que a gente está falando? E a forma com que a gente está falando? A gente está sendo claro naquilo que a gente fala? A gente está tendo distinção naquilo que a gente fala? Ou o que a gente fala é apenas uma mera reprodução da nossa emoção do momento? Sem clareza, eu não estou sendo claro, a pessoa não consegue exatamente compreender aquilo que eu quero dizer. Então, escolher as palavras certas, ter clareza naquilo que você fala, né? Ter distinção olha, isso é isso, isso é aquilo, né? Eu falei agora há pouco de que não tem a forma do outro ver, é a forma de eu ver uma situação. Existe a situação da forma com que ela é. Ter distinção e ter clareza nos permite olhar as situações como elas são, nem mais e nem menos. Elas são assim, seja bom ou seja mal, elas são. Elas estão postas. Como é que a gente resolve? Como é que a gente estabelece um diálogo? Ter confiança e prudência. Ter confiança vai muito ao encontro daquilo do eu posso, eu quero, eu sou capaz. Então eu tenho que ter confiança de que esse diálogo, esta conversa, esta relação que eu estou tendo com o outro, ela é nutritiva para ambos, ela é saudável para ambos, ela fortalece ambos, ela respeita ambos e seja prudente. Seja prudente no sentido de saber a hora certa de falar, saber a hora certa de se posicionar, né? Voltando ao primeiro aqui, compreender o momento, nós estamos num momento de maior instabilidade emocional, de maior vulnerabilidade, né? Então, num momento como esse, ou em situações onde há um estado crítico de emoções, digamos assim, às vezes naquela hora, o que você vai falar é a verdade. Ou, pelo menos, é algo mais consistente, é algo mais real com relação à situação, né? Mas talvez aquele não seja o momento de você falar. Então, seja um pouco mais prudente em como você fala e na forma com que você fala e no momento que você fala. E, por fim, aí, dialogue respirando. E aí eu vou fazer uma analogia que eu sempre achei interessante com relação à questão da respiração. Nós que somos praticantes de meditação, né, somos meditadores, a gente trabalha com a respiração, né, com o trabalho com os pranayamas, esse nutrir-se, né, a partir deste ar que respiramos, né? Então, como é que a gente dialoga respirando, né? Para fechar a palestra, eu queria deixar essa dica, né? Então, assim, inspira, ouve o que a pessoa tem a dizer, né? Veja,
uma forma de desrespeitar o outro, de muitas vezes desconsiderar o outro, de não reconhecer o potencial e o valor dele. Muitas vezes uma forma de você se fechar ao diálogo é você não deixar a pessoa terminar de falar. Então inspira, ouve o que a pessoa está dizendo, capta essa informação, né? Ouve, abre os ouvidos, deixa ele falar, deixa ele se expressar. É importante para ele, assim como para você também vai ser importante quando você quiser falar. Então inspira, né? E aí você retém essa energia, você retém esse ar. Essa retenção significa assimila e processa a informação. É o famoso pensa antes de falar, né? Então, ouvir a pessoa falar, eu paro por alguns segundos, né? Isso te permite analisar se é o momento certo de falar, o que eu vou falar, né? Há muitas pessoas que às vezes a gente vê falando, a gente vê fazendo palestra, muitas pessoas que são sábios, líderes religiosos, mestres, pessoas que têm tem uma forma diferente de assimilar ideias, de transmitir ideias assim mais lúcidas. São pessoas que já estão aí conscientes de si, conseguem estabelecer diálogos bastante construtivos, digamos assim. Você muitas vezes percebe que ela recebe uma pergunta, alguém pergunta alguma coisa para ela, ela para. Não é que ela não está ouvindo, não é que ela está te ignorando. Aí ela, de repente, ela responde, né? Então, veja, esse é um exercício. Ouve a pessoa dizer, e às vezes, olha que interessante, à medida em que ela está falando, você inspira, enquanto você retém esse ar por alguns segundos, né, a pessoa vai parar e vai ver que você está analisando, ela vai ver que você está se importando com aquilo que ela está falando, né? E aí você expira. Esse gesto de expirar é uma forma consciente e clara de responder, né? Então, responda de forma clara e consciente, né? Então, você inspira, ouve a pessoa, retém, assimila, processa essa informação e, à medida em que você expira, você responde a ela. Então, você está colocando para ela o que é de melhor em você com relação àquilo que ela está falando, né? E você, por último, retém novamente. Porque esse retém esteja aberto, você não tem a última palavra. Mesmo depois que você expressou a sua opinião, mesmo que depois você falou, né, esteja aberto ao diálogo, à continuidade do diálogo, a um novo ponto de vista, esteja aberto sempre a ouvir o outro. Né? Então é um ciclo. Vejam que a ideia do inspira, retém, expira, retém, depois inspira, retém, expira, retém. Veja, eu usei essa analogia, que ela pode ser, digamos, ser colocada em prática, né? No momento de uma conversa, faça esse exercício. Enquanto a pessoa fala, vai inspirando. Né? Para você ver como é que você assimila esse processo. Mas a ideia também aqui é mostrar que existem passos que permitem com que a gente, neste momento de diálogo, consiga ser mais lúcido, consiga ser mais assertivo, consiga ter empatia. Se você consegue seguir esses passos, inspirar, reter, expirar e reter novamente, para que se comece um novo ciclo de diálogo e assim sucessivamente, você percebe que os seus diálogos começam a ser mais nutritivos, começam a ser mais saudáveis, começam a ser mais espontâneos, tá certo? Então, eu fiz essa brincadeira do dialogue respirando, que não é, na verdade, uma brincadeira, é uma forma de como é que a gente pode dialogar com os outros seguindo algumas premissas, né, como eu coloquei no slide anterior, e fazendo esse exercício da inspiração, da retenção, da expiração e da retenção de novo, que se começa um novo ciclo, que é esse processo que a prática meditativa nos traz, né, que é a contemplação, é o buscar entender a si, entender o outro, etc. Bom, então era isso que eu queria compartilhar com vocês, eram essas as ideias, tá? Eu vou abrir agora aqui. Pronto. Estou aqui. Tem uma pergunta aqui. No caso dos diálogos, devemos fazer
o tempo de retenção maior que o de expiração? Então, veja, eu fico imaginando a gente dialogando com alguém e aí a pessoa está parada na sua frente e você está lá, ela falando em você. Enquanto ela não termina de falar, você está lá, os olhos esbugalhados, você não consegue respirar, você está retendo. Não, essa foi uma forma alegórica de dizer. Então, enquanto você estiver dialogando, continue respirando. Inspira, retenha, expira. Essa foi uma forma de a gente entender como é que a gente lidar com as nossas emoções, como é que a gente transmuta essas ideias, como é que a gente transmuta essas informações que a gente recebe e a forma com que a gente transforma elas. Porque o diálogo, ele é, como eu falei no começo, o diálogo ele é composto por uma série de atributos, uma série de questões que envolvem todo essa relação de um com o outro e nos leva ao entendimento, nos leva aos relacionamentos, nos leva a tudo isso, né? Então, eu fiz essa brincadeira, né? Então, assim, olha, se você estiver no diálogo e o diálogo for longo, respira várias vezes, porque senão você vai acabar tendo um problema, né? Mas a ideia de ter um tempo maior na retenção, cuidado para você não sofrer com um colapso respiratório, tá bom? Tem alguns comentários aqui. O bom da analogia é que podemos entender que digerir o que se ouve é mais importante que responder. É isso mesmo, é isso mesmo. Veja que tem um movimento de inspiração, um movimento de expiração e 2 movimentos de retenção, né? É a coisa do silêncio. A lucidez, muitas vezes, ela se dá pelo silêncio, né? Pelo silêncio, não é só o silêncio de ficar quieto, né? Você silenciar aquilo que você recebe no sentido de você ter clareza, ter lucidez de análise e de como você devolve aquilo, de qual é a sua colaboração com isso, para devolver isso para o outro, tá bom? Leila, em tempos de pandemia haja fôlego. Sim, em tempos de pandemia haja fôlego. Mas eu te diria que a pandemia ou esse período de isolamento, na minha modesta opinião, ele se potencializou. Mas a maioria dos nossos problemas de diálogo que estão surgindo agora são problemas que estão aí, ó, enraizados nos nossos relacionamentos, na nossa relação com os outros, que a gente precisava ter resolvido e não resolveu. E agora, nesse momento que a gente passa 24 horas com os nossos semelhantes, ou muitas vezes distante, né? Como a gente estava sempre com os pais, com o irmão, com o amigo, com não sei quem, a comunicação fluía melhor. Agora que você está distante, algumas questões mal resolvidas, você percebe que deveriam ter sido resolvidas e não foram, né? Então, a falta do diálogo direto, né, de você lidar apenas com a tecnologia, também possa ser um problema, tá bom? Então é isso, pessoal. Posso falar uma coisinha? Claro. Como é difícil essa relação, até pais e filhos. Eu tenho amigos cujos filhos são menores que os nossos, e é muito difícil essa relação. Eles estão tudo de cabelo em pé e eles falam: ai, meu filho não vai para a escola hoje. Gente, é seu filho, você teria que dar graças a Deus de poder passar o dia inteiro com ele, quer dizer, entre aspas, né? Falar que bom, meu filho está aqui comigo. Então, assim, não sei se é questão de diálogo com o filho ou não, porque o filho é pequeno, mas assim, até esta relação, pais e filhos, 24 horas, é tão difícil que o pai dá graças a Deus quando ele vai para a escola, né? Você vê que engraçado isso? Você sabe, Leila, essa questão de filhos é interessante, porque assim, o filho ele se educa pelo convívio, pelo exemplo, né, e pelo diálogo, né? Então, nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, eu vi muitas reclamações de algumas pessoas que começaram a conviver com os filhos e começaram a descobrir os filhos, né? Porque, veja, quando você tá em casa,
com uma série de distrações, de tarefas, de coisas para fazer, os filhos também com várias coisas para fazer, você tem um tipo de relacionamento. De repente, você está aqui o tempo todo. O filho começa a ter mais contato com você, começa a te perceber melhor, porque você está o tempo todo em casa. E o pai também começa a perceber o filho. E aí você começa a se conhecer mais. Então, eu vi muitos casos de pessoas do trabalho que começaram a dizer, nossa, eu estou descobrindo o meu filho. Isso é muito importante, isso é muito bom, né? E para quem trabalha em casa, é uma coisa interessante, porque você também educa pelo exemplo, né? Então, vou citar aqui em casa. Aqui eu tenho uma rotina muito regrada, então eu levanto no mesmo horário, tomo meu café e depois eu inicio o meu trabalho, eu fecho a porta e estou no meu trabalho. Paro para almoçar, etc. Acabou no final do dia, eu cumpro a minha jornada. Claro que às vezes um dia um pouco mais, né? Alguma questão. Mas assim, eu cumpro a minha jornada de trabalho. Em seguida, eu vou dar atenção, né? Então, aí sim é o momento da família. Então, aí sim é o momento dos filhos. Então, eles respeitam o meu espaço de trabalho, eles respeitam o meu momento e à medida em que eu estou disponível, eu vou lá para estar com eles, né? Porque eles também sentem falta nesse isolamento. Eles não estão com os amigos. Então, quem eles têm? Os pais ou a tecnologia. E aí, o pai também tem que ter bastante clareza para não deixar o filho imerso em tecnologia, né? Porque isso seria muito prejudicial, tá? Tem uma colocação aqui, na verdade, os relacionamentos dos casais sempre tiveram algumas lacunas que eram preenchidas com as atividades gerais dos casais, e agora eles tiveram que se encarar. Perfeito, Dê, é isso mesmo. Agora que o convívio, agora você consegue perceber como as relações dos casais estão realmente, né, de forma nua e crua, como é que estão esses relacionamentos. Tanto que a gente viu uma matéria publicada ontem, lá tem um dado, 431% foi o número que cresceu, o número de brigas entre casais, né? Porque, conforme você coloca, eram muitas distrações, eram muitos afazeres, eram muitas coisas, e aí o tempo não é o momento, eu estou longe, e aí os diálogos não eram colocados, as situações não eram resolvidas, e parecia que estava tudo bem. Então, alguns casamentos, algumas situações, alguns relacionamentos continuam tudo bem, porque realmente eles estavam bem fundamentados. Outros estão começando a entrar num momento, digamos aí, de turbulência ou até de um caos, né? E aí todos vão precisar aí de ajuda, porque a gente não sabe até quando vai o isolamento, a gente não sabe o que vem por aí. Então, esse é o momento de todo mundo olhar com clareza todo esse processo e ver o quanto a gente precisa, pode e deve aprender e buscar meios para lidar com tudo isso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ok. Então, acho que a gente pode encerrar. Eu tinha previsto 1 hora, mas vocês sabem, para quem me conhece, sabe que eu falo bastante, né? E aí acabamos estendendo um pouco o horário. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. A gente vai depois deixar disponível no YouTube, na nossa página do Instituto, lá no YouTube. E aí, se vocês quiserem mandar esse material, indicar esse material, compartilhar com as pessoas, vai ser muito bom para elas, para nós e para o todo, né? Já que agora é a hora de a gente pensar no nós, né? As ideias que eu trouxe são para todos nós, né? Não pertencem a mim, não são minhas, elas estão aí, tá certo? Então, muito obrigado, uma boa noite para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.